Aquanduba, o deus da paz, da harmonia, da ordem e equilíbrio, ou simplesmente o flautista. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é o Green. E bom, meus queridos, hoje iremos falar sobre o deus da mitologia indígena dos Araras, também conhecido como Povo Carara. Povo esse que habita as margens do rio Xingu e Iriri, rios que se encontram no estado do Pará, na nossa querida e infelizmente negligenciada Amazônia brasileira. Aquanduba era intitulado como Deus da Paz, o guardião da harmonia e do equilíbrio, ou simplesmente o flautista. Iniciaremos nossa história com o mito onde Aquanduba é personagem central e de suma importância para a existência e cultura dos índios araras até os dias de hoje, norteando a forma como esse povo vive. O início de tudo. Nos primórdios da criação do mundo, quando quase tudo ainda era vazio, apenas céus e águas existiam, separados por uma espécie de fina casca que servia de firmamento, de chão, base para os habitantes que ali se encontravam. Esses habitantes, acima da casca, tinham uma forma de estrelas. Eram como essências de luz, criaturas puras, dotadas de forma etérea, sem as limitações e fraquezas de um corpo humano. Essa casca, também conhecida como chão celeste, protegia esses seres, os impedindo de cair na região das águas, onde seres conhecidos como coisas ruins residiam. Seres terríveis, espíritos maléficos, que viviam à margem das regras de ordem moral e social que regiam o mundo. A sua aparência é descrita como a de espectros aquáticos, criaturas híbridas, seres sem uma forma definida, uma mistura humana e animal. Eles tinham como objetivo agarrar-se aos seres puros e corrompê-los. Aquanduba vivia em plena harmonia junto dos demais seres no chão celeste. Eles faziam coisas básicas como acordar, comer, beber, namorar e repousar. Se alguém cometesse qualquer espécie de excesso que ameaçasse a harmonia e o equilíbrio originalmente gerado, Aquanduba fazia soar sua pequena flauta encantada, gerando uma melodia doce e agradável, o que desfazia toda e qualquer contenda, trazendo assim de volta a normalidade. E assim os dias seguiam. A vida celeste era perfeita. Não havia necessidade de trabalhar duramente para conseguir o alimento do dia a dia. Não haviam preocupações, doenças, fome, dor ou morte. Mas, por ganância, pela vontade de algum desses seres de se tornarem maiores do que outros, de obterem mais do que outros, houve uma grande contenda no chão celeste. Vendo as confusões se iniciarem, Aquanduba de pronto pegou sua flauta e começou a tocar. Mas o conflito foi tão descomunal que sua flauta não pôde alcançar o coração dos contenciosos. Aquanduba prosseguiu tocando, na esperança de ser ouvido, mas foi tudo em vão. Até que ele se irou, indignado pela soberba daqueles que tudo tinham, mas ambicionavam por mais. Mesmo que outros tivessem de ficar com menos ou até mesmo com nada. Sua melodia, originalmente doce, tornou-se gravemente violenta. Estridente, não era mais uma melodia de apaziguamento, e sim de guerra. A vibração da melodia foi tamanha que a casca que dividia céus e águas fora quebrada, fazendo despencar todas as estrelas nas águas. As estrelas, crianças e as mais velhas, morreram instantaneamente na queda. Todas as demais estrelas se perderam, sendo consumidos pelos espíritos maléficos. Pouquíssimos foram aqueles que conseguiram sobreviver. Lutando para continuarem vivos, eles gritavam por ajuda. O clamor de alguns alcançou as aves amazônicas que passavam pelo local no momento da queda. Algumas preces foram atendidas, e algumas das estrelas, acredita-se que aquelas mais leves, que não tiveram participação direta na contenda, conseguiram ser salvas,
e retornar aos céus, levadas pelas aves. Já as estrelas mais pesadas, que participaram do conflito, por mais que as aves tentassem e se esforçassem, não conseguiram levá-las de volta ao céu. Então, elas foram deixadas nos restos quebrados da casca. A queda da casca sagrada simboliza a passagem da vida celeste para a vida terrestre, a separação dos mundos. O mundo físico foi criado a partir dos fragmentos restantes da casca, que tornaram-se firmamentos sobre as águas que ali existiam. Grandes extensões de chão que permitiram uma nova chance aos poucos sobreviventes da queda, impedindo que eles fossem tragados pelos espíritos maléficos que habitavam as águas. Esses seres sobreviventes se tornaram os índios araras, mas perderam a capacidade de continuar como estrelas, como castigo pela contenda que causaram, fomentada pelo egoísmo e pelas mortes que causaram, das jovens e velhas estrelas. Eles ganharam corpos humanos, de carne e osso, corpos limitados à fadiga, a dores, à fome, ao frio, ao calor, a doenças e à morte. A partir daquele momento, eles teriam de lutar pela sua vida. Do suor de seus rostos e da vitalidade e esforço de seus corpos, teriam de conquistar seu alimento. Suas decisões teriam de ser pensadas com muita calma, pois eles teriam de sofrer as consequências por suas escolhas, positivas ou negativas, de paz ou de guerra, sejam quais elas fossem. As estrelas que ao cair foram corrompidas pelos espíritos malignos se tornaram criaturas adversas aos araras. Fosse na forma de outros povos indígenas declaradamente inimigos, que viriam a travar inúmeras guerras contra os araras, fosse como animais da floresta, que tomados por sentimento de aversão e ódio aos araras, tentavam-lhe afligir dor. Também existiam aqueles que tomaram forma de enfermidades, que igualmente assolavam a vida dos povos araras. Quanto às estrelas que foram levadas aos céus pelas aves amazônicas, é dito que até hoje é possível aos araras vê-las brilhando lá no céu. Essas estrelas carregam a função de lembrete místico, fazendo com que os araras lembrem-se de sua origem, lembrete que os fazem refletir onde já estiveram e por que acabaram regredindo, fazendo-os observar a importância de uma nova vida equilibrada, harmoniosa e regida pela paz. Sonhando em um dia retornar para lá, eles continuam tentando viver seguindo os bons ensinamentos de Aquanduba. Agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o Aquanduba? O que aconteceu com ele? E aqui chegamos na parte dessa história. Quando o chão celestial se quebrou, o plano espiritual deixou de ser o único plano a existir. O plano mundano fora criado. Então, mesmo tendo ficado enfurecido com seu povo anteriormente, em decorrência da ganância dos mesmos, Aquanduba, para que pudesse prosseguir com a sua missão de protegê-los, de velar pela vida harmoniosa dos seus, teve de se fazer matéria, tornar-se de carne e osso, e abandonar temporariamente sua forma espiritual. Foi então que ele se materializou na forma de uma gigantesca onça preta, podendo também se manifestar sob a forma de outros felinos, mas preferindo a versão da onça preta. Nessa forma, Aquanduba era capaz de caçar as entidades maléficas, que tentavam a todo custo, de maneira incansável, trazer sofrimento ao povo arara. Com suas garras e rosnados sagrados, Aquanduba afugentava esses espíritos para longe dos povos araras, e ao mesmo tempo lhes deixava a lição de que a paz e a harmonia dependem de vigilância e luta constante para se manterem. Há também outros contos que falam sobre a morte, entre aspas, de Aquanduba, que após infindáveis batalhas, dando cabo dos seres malignos mais atrozes,
eliminando todos aqueles que tinham capacidade de exterminar por completo o seu povo, sua energia física, material como felino, acabou se esgotando. Foi então que ele retornou para o que restou dos céus, onde ele continua observando a evolução do seu povo, intercedendo por eles e aguardando a chegada daqueles que seguiram o seu legado. Poderes e habilidades de Aquanduba. Bom, meus amigos e minhas amigas, durante o mito contado, vimos as enormes capacidades de Aquanduba ao entoar a melodia com sua flauta. Vimos que sua flauta é capaz de gerar paz, trazer bons sentimentos, gerar boas emoções à alma dos seres que a ouvem, reconfortando seus corações e fazendo-os ficar felizes, calmos, em paz. Mas que assim como ela é capaz de gerar harmonia e ordem, ela pode também ser utilizada para a guerra, para a destruição, onde caso queira, basta que ele altere a forma como toca sua flauta, alterando sua melodia, e ele será capaz de criar ondas sônicas vibratórias de alta intensidade, capazes de incapacitar, causar dor ou até mesmo destruir tudo aquilo por onde as ondas passarem, como ocorreu com o chão celestial. Aquanduba é capaz de encantar não só seres espirituais e humanos, como também pode encantar animais da floresta, dos menores aos maiores, fazendo-os seguir suas ordens e obedecer seus desígnios. Aquanduba pode convocar o clima, invocando com sua flauta chuvas, neblinas, tempestades, também sendo capaz de regular o ciclo das águas dos rios, movê-las para proteger ou para destruir. Aquanduba é capaz de gerar alucinações, visões àqueles que ouvem a sua melodia, podendo trazer boas visões como forma de premiar aqueles que trabalham em prol da harmonia do mundo, como também para alertar o povo arara com visões sobre ameaças que ainda estão por vir, ou gerar alucinações horrendas de pavor para punir aqueles que perturbam a ordem na floresta, podendo degradar mentalmente seus alvos até a inconsciência. Aquanduba é capaz de invocar os espíritos da natureza para ajudá-los em sua tarefa de proteção do povo arara. Como vimos no mito, Aquanduba é capaz de se transformar em um animal felino, mas comumente associado a uma onça preta, de grandes capacidades físicas e de agilidade inigualável. Por fim, existem contos onde, se utilizando de uma variante de sua flauta na coloração azul, Aquanduba é capaz, se desejar, de trazer vida aos mortos. Bom, meus amores, os mitos de Aquanduba refletem a cosmovisão multinaturalista dos povos amazônicos, em que a fronteira entre o mundo humano, animal e espiritual é algo completamente permeável. Basta que eles estejam em plena harmonia com sua crença para que possam transitar entre esses planos. Estudos etnográficos ressaltam como a história da criação e punição opera não apenas como narrativa de origem desse povo, mas também como mecanismo que regula as normas sociais e culturais deles, o que é reforçado em rituais de música e dança até os dias de hoje. A transmissão das lendas envolvendo a Aquanduba continuam sendo disseminadas pelos mais idosos, conhecidos como guardiões da memória, para os mais novos, conforme a sua tradição. Contos como a constelação da flauta, que diz que é possível ver certas estrelas no céu que reproduzem um padrão de notas musicais, sinalizando a flauta oculta de Aquanduba, que mesmo tendo retornado ao plano espiritual, continua tocando sua flauta para trazer bons sentimentos aos araras. Em seus rituais de invocação, durante as festas de renovação, os pajés evocam a imagem felina de Aquanduba para reforçar a importância do equilíbrio social e natural. Em outras ocasiões, também há os ritos de dança, música e encenação, onde são reafirmados esses mitos. Os originários dançam, narram e encenam como Aquanduba agiu e continua a agir para a preservação de todos. As músicas instrumentais arara não servem apenas para o lazer,
mas organizam simbolicamente as etapas dos ritos que reencenam episódios do mito de Aquanduba. Crianças aprendem a tocar o tsincorê, uma flauta criada pelos originários, emulando o que seria a flauta tocada por Aquanduba. Com elas, participam tocando e cantando peças associadas à flauta divina, reforçando o entendimento dos poderes de Aquanduba. Podemos constatar então que Aquanduba, suas lições e ensinamentos, continuam mais vivos do que nunca no coração do povo arara. E eu sinceramente espero que, a partir de hoje, tais instruções permaneçam vivas em nossos corações também. Pois vejam só por quantas guerras já não passamos, por ambicionar além do que devíamos. Por quantos conflitos esse mundo já passou e continua a passar pela ganância do ser humano em querer ser maior do que o seu semelhante a todo e qualquer custo. Em querer se apoderar do que é de outro apenas para sentir-se melhor como indivíduo. Esses conflitos trouxeram cicatrizes que até hoje o mundo não foi capaz de curar. Por isso, eu acredito que devamos ser gratos pelo que temos, sem ambicionar ter a vida do coleguinha do lado. Afinal de contas, enfrentando nossas batalhas, nossos adversários do dia a dia, nós conseguiremos conquistar nosso lugar ao sol, sem prejudicar o próximo, que é o mais importante. E quem sabe até mesmo poderemos incentivar outros menos favorecidos a alcançarem os seus sonhos também. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tem que enfrentar bem mais do que um leão por dia, ou no caso do conto, bem mais do que um ser maligno, mas com fé e esperança, perseverança, eu realmente acredito que a gente consegue. Então, busquemos pela paz, busquemos pela harmonia. Assim como o povo arara recebeu uma nova oportunidade, nós também recebemos uma a cada novo dia. Então é isso, senhores e senhoras. Fiquem com Deus, com a Aquanduba, ou com a crença que lhes guie. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu estive afastado por um longo período de tempo aqui do canal. E mesmo afastado, basicamente toda semana eu recebia comentários de vocês pedindo por mais vídeos, perguntando do porquê de apenas 2 vídeos no canal. Vocês não me abandonaram em momento algum, então por essa razão eu resolvi não abandoná-los também, não abandonar os meus sonhos. Espero que vocês não abandonem os de vocês também. Vamos guerrear por eles juntos, vocês a sua maneira, eu a minha maneira, tal qual o povo arara, que mesmo após todas as contendas e dificuldades, eles continuam guerreando, receberam uma nova oportunidade para se aprimorar, melhorar como seres humanos e continuar buscando os seus objetivos. Nós também, como falado anteriormente no vídeo, a cada novo dia a gente tem essa oportunidade de mudar, de buscar o melhor. Então é isso, eu queria somente agradecer a todos vocês pelo apoio gigantesco. Apesar de 2 vídeos apenas no canal, a gente gerou uma quantidade muito legal de comentários, de inscritos, de visualização. O vídeo da Jacia pegou uma visualização assim que eu realmente não esperava. Assim, como o segundo vídeo no canal, a quantidade de visualizações, tendo visto o tema pelo qual a gente está falando, entendeu? Um canal iniciante no ramo. E tudo isso eu devo a vocês, eu devo muito a vocês, muito obrigado mesmo. Eu me sinto muito feliz em ver o comentário de todos vocês, que vocês gostaram do vídeo, que pedem por mais, que estão ali, continuam me apoiando, me abraçando. Isso é muito importante para mim, para continuar criando, reproduzindo os vídeos aqui pro canal. Voltei agora depois desse longo período de tempo. A vida ela não é nada fácil, a gente tem que guerrear, tem que buscar, tem que sobreviver, inicialmente, mas eu vou fazer o possível para trazer apenas, por ao menos, um vídeo por semana para o canal. Espero continuar contando com o apoio de todos vocês. E é isso, eu vi algo que, assim, mudou legal o meu pensamento sobre a vida, que, tipo,
eu tinha um pensamento de que tudo tinha que ser perfeito, sabe? Não sei se vocês têm a mesma questão, mas eu tinha aquela questão de que, nossa, tudo tem que ser extremamente perfeito e eu não vou fazer isso se não for perfeito e tal. E aí acabava que eu simplesmente não fazia determinada coisa por medo de não conseguir entregar o máximo possível dentro daquela área. Assim, é algo positivo de se pensar, porque prova de que você realmente se importa com aquilo que você está projetando, está criando, mas ao mesmo tempo é algo que te limita e que te impede de adentrar naquele mundo que você tanto sonha adentrar. Então, e a frase que eu vi é que a gente deve apenas iniciar, faça, não pense muito. Você quer fazer algo, você vai lá e faça, independente da forma, e a gente vai se aprimorando, entendeu? Com o passar dos dias, com o passar em que a gente vai trabalhando naquilo, a gente vai errando, os erros vão nos proporcionando o aprimoramento e a gente vai melhorando naquilo. Então a gente tem que iniciar. O importante é começar. Então, se vocês, assim como eu, estavam presos nessa dinâmica aí de tudo tem que ser perfeito, just do it. Apenas comecem, deem o seu melhor, vão se aprimorando, que as coisas vão se desenrolando e com o tempo a gente vai se aprimorando cada vez mais e entregando aquilo da maneira como a gente idealizou no começo, mas a gente tem que começar. Então é isso, já me estendi demais, né? Desculpa aí o desabafo, mas é isso, muito obrigado pela presença de todos vocês, compartilhem, deem like, escrevam nos comentários. Esse vídeo ele foi sugerido por um inscrito do canal, ao qual eu não consegui encontrar o comentário dele aqui, procurei, mas não sei o que o YouTube fez, não encontrei. Mas enfim, coleguinha, se você estiver vendo este vídeo, comente aí, fui eu que sugeri este tema maravilhoso. E aí eu vou fixar seu comentário. E aí com isso vocês já sabem que vocês podem me sugerir novos vídeos, que eu vou dar novos temas para criar vídeos. Eu vou estar vendo todos eles. De preferência, se puderem, se atenham a sugerir temas ligados a essa questão indígena, né? A nossa cultura aqui do Brasil. Mas vocês podem sugerir outros temas também, não tem problema nenhum. Eu vou guardar eles num potinho. E aí, quando eu for lançar novos temas para o canal, eu vou estar pegando a sugestão de vocês e criando os vídeos em cima delas, tá bom? No mais, muito obrigado novamente. Obrigado pelo apoio, pela paciência. Um beijo, um grande abraço para vocês e fui!